Gente, o primeiro vídeo cortou. Desculpa. Mas eu vou dar continuidade aqui onde eu parei. Então, vou vir pro livro e vou começar para início de conversa. Existem costumes sociais e práticas culturais totalmente pecaminosas que estão na história há muito tempo e tristemente permanecem até hoje. Algo muito sério é a erotização do corpo. Isso é antigo, mas com a globalização e o maior acesso às mídias e redes sociais, parece bem mais propagado. Músicas com conteúdos sexuais, depreciativos, pornografia, exibicionismo contribuem para o pensamento de que o corpo é um objeto, sendo que a maior parte das vezes o corpo feminino é o mais afetado. Há uma história na Bíblia que mostra que uma mulher muito corajosa, a qual perdeu seu posto de rainha por se recusar a ser exposta como um objeto de luxo. Seu nome é Vasti, antecessora de Esther. Então, gente, como a gente viu na Bíblia, o livro, ele conta, o começo do livro, esse primeiro capítulo, conta a história de um rei que era muito poderoso, que deu uma festa muito grande e queria exibir para o reino o quanto ele era forte e poderoso. A gente sempre estuda o livro de Esther dando foco em Esther. Dessa vez a gente vai dar o foco em Vasti. Por que a gente vai dar foco em Vasti? Porque Vasti, ela era uma rainha, pelo texto ela era muito bonita e ela foi muito corajosa. Porque ela vivia numa sociedade onde os homens mandavam, onde existia muita promiscuidade, onde as pessoas, como disse ali, era uma ostentação muito grande, né? Imagina, o rei dá uma festa que dura 6 meses e todos querem ir para a festa do rei. Depois o rei dá uma festa que dura uma semana e todos querem estar na festa do rei. Era uma ostentação. Era como se fosse hoje em dia uma celebridade, né? Uma celebridade internacional ou nacional que quisesse mostrar o quanto ela é prestigiada, é poderosa, e ela faz uma festa e ela quer mostrar para todo mundo o quanto que ela é poderosa. Aqui no capítulo do nosso estudo, ele fala sobre isso, sobre a erotização do corpo, o exagero, né, das relações sexuais. No livro do texto da Bíblia não conta das orgias sexuais que aconteciam, mas a gente sabe pela história que isso acontecia. E Vasti, como uma mulher que se recusou a estar na presença do rei, porque ali não era simplesmente uma festa que o rei queria dar. O rei estava embriagado e o rei queria que Vasti fosse ser mostrada como um amuleto, como um objeto. Ele queria mostrar, queria que ela desfilasse como, como é que eu vou dizer? O poder máximo do rei. O rei tem a mulher mais bonita. Tudo bem, ele era o rei, a gente sabe que isso é um costume, né? Isso é costume até hoje em dia. A gente vê esses cantores de rap que sempre postam os seus videoclipes, é ele rodeado de mulheres, né? E as mulheres dançando de forma sensual. E isso é o que eu gostaria, é o que o nosso estudo de hoje vem tratar. Nós somos mais que um corpo. Nós, como cristãos, tanto meninos como meninas, devemos nos mostrar diferentes do que essa cultura, do que esse mundo quer que nós sejamos. Nós devemos agir assim como agiu a rainha Vasti. Se recusar a ser objeto de desejo sexual dos outros,
se recusar a essa ostentação, porque não foi para isso que o nosso Jesus morreu e ressuscitou. Ele quer que nós tenhamos respeito por nós mesmos e pelos outros, pelas pessoas, né? Não olhar também para o próximo como um objeto, como um símbolo de ostentação, né? Então, dando continuidade aqui no nosso estudo, ele diz assim: todo cuidado é pouco. Depois de tudo isso, a história passa por uma reviravolta com a rainha Esther. O texto muda de foco e Vasti simplesmente desaparece e é preciso destacar como as mulheres sempre precisam se impor a combater aspectos culturais que é criação humana e não de Deus. Mesmo entendendo que Esther, virando rainha, se tornou um caminho de libertação para o povo hebreu, não podemos negar que o ocorrido com Vasti foi injusto. Como já mencionado no início da lição, a erotização é um mal presente na humanidade. Há muito tempo, por conta disso, o pecado distorce a beleza da relação sexual criada por Deus, levando o sexo para um lado pervertido, depravado, e a pornografia é um produto disso. É muito perigosa. Ela constrói imagens mentirosas, mostra o homem como uma virilidade irreal e a mulher como um mero objeto. Infelizmente, a riquíssima indústria pornográfica tem crescido muito, amarrando crianças, adolescentes, homens e mulheres. Por conta desse conteúdo sexual criado, tem sido comum nas redes sociais a exibição de corpos, como os nudes, fotos de pessoas nuas, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, para arrecadar curtidas e comentários. Meninos e meninas se expõem, confundindo assédio sexual com elogio. Quaisquer palavras, toques, olhares ou expressão que revelam desejo puramente erótico e não respeitoso se caracteriza por assédio sexual. A exibição erotizada do corpo é um grande risco. Nesse interesse por elogios e envolvimento sentimental e íntimo com alguém, muitas pessoas têm sido vítimas de crimes virtuais ou de assédio moral por suas fotos e vídeos que acabam vazando na internet. Gente, essa é uma realidade muito triste e que eu sei que faz parte do dia a dia nosso, de vocês, meu. A gente vê sempre notícias de pessoas, de adolescentes, até de celebridades mesmo, que tiveram suas fotos vazadas, de pessoas que têm as outras como objeto. Por que é importante a gente sempre ressaltar esse aspecto da nossa cultura que nós não devemos participar como cristãos? Porque nós não fomos criados para isso, em primeiro lugar. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para o respeito. Sempre alguém pergunta, sempre existem perguntas: tia, ficar é pecado? Tia, beijar é pecado? E coisas parecidas com isso, né? Eu vou dizer para vocês, tudo que a gente faz com outra pessoa que não seja baseado no que Jesus nos ensinou e com respeito é pecado. Porque quando a gente não respeita o próximo, quando a gente emite tanto palavras rudes ou quanto olhares erotizados, frutos de um desejo carnal, a gente está agindo em pecado, porque não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para amar o próximo e respeitar. Não é esse o maior mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, eu não acredito que você vai se mostrar como um objeto para outras pessoas. Então, isso tem a ver tanto com os meninos quanto com as meninas. A gente precisa demonstrar o nosso respeito, o nosso pudor
como cristãos e saber que nós não somos apenas um corpo. Isso não se estende só a essa parte, né? Erotizada, como está sendo descrita aqui no nosso estudo. Também tem respeito com o intelecto das pessoas. A gente não pode ver as pessoas como algo para alcançar um objetivo. A gente tem que ver as pessoas como um ser humano como nós, criação de Deus, que merece respeito, que merece amor, que merece cuidado. Porque algumas pessoas, elas usam as outras, não só no sentido sexual, mas também no sentido financeiro, no sentido intelectual. Quantas vezes, por exemplo, a gente não tem aquele amiguinho que é mais esperto no sentido de entender melhor matemática, e quantas pessoas não se aproximam dele só para aprender a matemática e logo depois excluem aquela pessoa. Isso também é falta de respeito, é não respeitar quem aquela pessoa é. Se aproximar de uma pessoa por interesses sempre é uma questão que Deus não está de acordo. Deus nos quer amando uns aos outros, seja quem for, seja rico, seja pobre, seja deficiente, seja não deficiente. As pessoas, deficiente físico que eu digo, as pessoas não querem, Deus quer que a gente respeite o próximo, que a gente não venha debochar do próximo, que a gente não venha a usar as pessoas de forma alguma, nem para nosso escárnio, nem para o nosso desejo sexual, nem para nossas vontades ou ambições. Usar as pessoas de todas as formas é uma fonte de pecado. E é isso que Deus quer mostrar nesse estudo, que nós somos mais do que um corpo. Nós merecemos respeito e nós devemos também respeitar as pessoas. Vamos lá. Bateria recarregada. Por isso, meninos e meninas, vocês são mais que um corpo. Assédio não é elogio. Você não precisa ser valorizado por sua beleza ou sensualidade do seu corpo. Se estiver com interesse em alguma pessoa, preocupe-se em mostrar suas qualidades, sua beleza além do corpo. Aos rapazes e às moças, fiquem atentos aos sinais. Ninguém precisa aceitar ou amedrontar com um assédio. As pessoas devem te respeitar em todos os espaços. Como Vashti negou aquela situação, você tem liberdade de negar sempre que estiver desconfortável. Você não precisa fazer nada forçado. Denuncie se caso se sinta incomodado. Então, essa era nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam refletir sobre tudo que acontece, sobre tudo que tem acontecido no nosso mundo. Esse é um tempo de mudança, esse é um tempo que nós temos vivido coisas diferentes que nunca aconteceram antes, pelo menos enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E então, que isso sirva de reflexão para como nós temos olhado para nós mesmos e como nós temos olhado para o próximo. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar nessa orientação. E aí eu vou deixar agora algumas perguntas. Queria que vocês interagissem, pelo menos lá no grupo de WhatsApp, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Queria saber o que vocês pensam, o que vocês acharam, tá? Sobre esse estudo. Aí tem aqui a parte do Fala Aí, né? Do nosso livrinho. Fala aí. Não é novidade que essas coisas acontecem no nosso meio, mas então como devemos lidar de maneira cuidadosa e não repressiva? Como agir em caso de assédio sexual? Ao receber pornografia ou imagens de vídeo de exibição de corpos, o que fazer? E aí, o que vocês acham que vocês devem fazer quando vocês recebem esse conteúdo por WhatsApp, quando vocês veem na internet? O que vocês fazem? Legal? Vou esperar vocês me retornarem, ok? E na prática, vamos lá para a prática. Algumas dicas simples
Pense que você precisa fazer com outras pessoas o que deseja que elas façam com você. Então, o respeito que você deve ter com as outras pessoas é o mesmo respeito que você quer que elas tenham com você. Recebeu algum conteúdo impróprio? Não veja, apague, não compartilhe, não mostre. Testemunhou alguma situação